Fala, meus futuros auditores e analistas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, sejam bem-vindos, boa noite. Mais uma entrevista, né? Mais um encontro aqui da nossa série, né? De entrevistas aqui da semana, né, do TCE Pernambuco. Já acabou a semana, né, do TCE Pernambuco, mas foi tão bem sucedida, a galera pediu tanto, né, que a gente resolveu estender mais um pouquinho. Hoje, né, eu tô com a participação desse gênio aí, dessa pessoa sensacional, o Luiz Otávio. A gente vai conhecer um pouquinho aí dele, como é que foi para ele estudar para o TCE Pernambuco, vai explicar para a gente tudo como é que funciona lá na Inspetoria de Bezerros, né, uma curiosidade aí da galera, né, de saber como é o trabalho no interior. E amanhã eu vou estar com o Gomes, né, que também é analista de controle externo, e ele trabalha lá na Inspetoria de Surubim. Então, são duas oportunidades para vocês conhecerem aí cidades diferentes, né? Cidades que vocês podem ser lotados aí no próximo concurso e já ir entendendo mais ou menos como é a dinâmica do trabalho de lá, beleza? Então, vou passar a palavra aqui para o Luiz Otávio, né, para ele se apresentar, mas antes, né, deixa eu me apresentar aqui também, tem uma galera aqui que talvez não me conheça, né? Meu nome é Hudson Magalhães, eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado aqui de Pernambuco, né? Professor orientador aqui da LS Concurso, né? E estou encabeçando junto com o Bruno Ribeiro aqui essa série de entrevistas, né? A semana do TCE Pernambuco. E hoje estou aqui com o Luiz Otávio. Fala, Luiz Otávio, se apresenta aí para a galera, fala quem você é, formação, né? De onde você é, se você é daqui de Pernambuco mesmo. Conta um pouquinho aí para a galera de onde é que você veio. Opa, boa noite, gente. Meu nome é Luiz Otávio, eu sou de Recife, né? Nasci de Recife, tenho 38 anos, sou formado em Ciência da Computação, terminei agora, esse semestre também, Direito, e tem uma trajetória aí em concurso. Comecei ainda na faculdade, me interessei por concurso, achei que era uma coisa interessante, e aí, bom, desde lá comecei a fazer alguns concursos, né? Sou um grande entusiasta de concurso e passei por alguns órgãos aí ao longo dessa trajetória. Tá? Show de bola. Aí falar sobre essa trajetória aí, né? Você está falando aí que já pensava em concurso desde a época da faculdade, mas conta aí para a gente, Luiz, como foi essa virada de chave? Foi algo que você sempre pensou, eu quero estudar para passar no TCE Pernambuco? Ou você pensava, pô, não, eu vou fazer, sei lá, área fiscal, e aí daqui a pouco apareceu o TCE Pernambuco, você resolveu mirar nele? Tinha alguma área que você estudava em específico, da área de ciência da computação, por exemplo, tal? Ou você, desde o início, já estudava para o TCE? Conta aí para a gente como foi essa trajetória, o que é que fez você resolver estudar para o TCE Pernambuco? Pois é. Eu, assim, na faculdade, né, foi quando eu falei, me interessei por concurso, e aí, na verdade, eu tive mais interesse em ser policial federal. Quando logo que eu terminei a faculdade, eu fui fazer concurso para a Polícia Federal, e aí passei 2 anos ainda como agente da PF. E aí, por alguns interesses pessoais, assim, acabei fazendo também o concurso da Alep, daqui de Pernambuco. E aí, assim, eu fiz, na verdade, para analista, para consultor legislativo. E aí, putz, eu passei bem perto, assim, mas não consegui entrar. Mas passei dentro das vagas de agente legislativo, que era um cargo ainda é, na verdade, um cargo de ensino médio. Mas, assim, vim até para ganhar menos e tal em Pernambuco, mas para mim foi interessante e a progressão na carreira também era boa. E como eu vim para Pernambuco, eu acabei, assim, uma coisa que eu coloquei para mim é que eu preferia ficar num órgão aqui mesmo, ou seja, ser servidor estadual. E aí, dentro das possibilidades, né, que tem aqui em Pernambuco, né, como disse, estou me formando agora, então eu não tinha, por exemplo, eu não tinha possibilidade de fazer cargos da carreira jurídica, né, então por uma questão de salário mesmo, né, dos ganhos, eu vi que o Tribunal de Contas era a melhor das opções, né, que eu teria. E eu fiquei assim, né, tava lá na Alep, mas de olho no tribunal, né, esperando quando haveria uma movimentação. E aí, quando tive a notícia, né, a gente sai correndo e tal. Mas essa é até uma peculiaridade, né? Eu não estava estudando para concurso, o concurso da Alep foi em 2014, início de 2014, né? O concurso do tribunal foi em 2017, então
tive que correr um bocado aí para poder chegar junto, né? Enfim, chegar competitivamente. Pô, show de bola. Cara, aproveitando aqui, já puxando um gancho, uma das perguntas que eu sempre recebo, né, nas caixinhas de pergunta e tal, é justamente pelo fato de existir aí uma divisão, né? As pessoas que não são da área jurídica, tal, mas querem um grande concurso aqui em Pernambuco, né? Não querem sair de Pernambuco, acabam levantando a possibilidade de também estudar para a LEP. Né? A LEP ela é conhecida por ser um concurso aí que, apesar de não ser muito transparente ali de quanto é que realmente recebe, mas todo mundo ouve falar que tem uma remuneração muito boa. Então, já aproveitando aí, né, que você deixou aí a informação de que você já foi de lá. É um cargo, e aí eu já falo, porque eu dei uma olhada já nas matérias que caíram no concurso passado, e eu sempre falo, galera, além da bagagem que você está fazendo para o TCE Pernambuco estudando, como são matérias similares ali a do legislativo, tem muita coisa aí que você consegue aproveitar. Então, vai que, né, não dá certo nessa trajetória aí, nesse estudo para o TCE Pernambuco, você já está formando uma bagagem muito boa também para, de repente, fazer uma LEP, né? Que veja, o Luiz está trazendo essa informação aí de que foi 2014, eu acho que foi 2014, 2015, tá? Essa última prova da Eu LEP. nem me E, recordo mais. e aí, olha quanto tempo já tem, né? Daqui a pouco pode estar acontecendo esse concurso de novo, e se você está encarando o estudo com qualidade, está formando uma boa bagagem, daqui a pouco você consegue pegar uma outra grande oportunidade. Aí eu queria saber do Luiz, o salário lá também é atrativo, Luiz? TCE Pernambuco está vencendo, não talvez o seu cargo, né, que você falou lá que era o técnico, mas tem os de analistas lá, legislativos, que eu escuto falar que recebem muito bem, né? E é na faixa lá dos 30 para cima também. Eu já escutei falar isso aí. Eu não sei se na prática a gente está querendo saber aqui de você, para saber se dá para fazer uma ponte, né, na sequência. É uma remuneração boa lá também? É bem boa, é bem boa. Olha, assim, né, lógico, quando eu saí, eu acabei me afastando enfim, das informações e tal mais próximas, mas acredito que não tenha mudado a forma de progressão lá na LEP, e lá funciona da seguinte forma, são 10 níveis, né? Em cada um desses níveis, o aumento é de 10% na remuneração. Então, assim, são juros compostos, né? O salário é subsídio, ele mais do que dobra, né? Fizer aí o valor, a gente consegue ver, mas ele mais do que dobra. E, bom, é, até mesmo para agente legislativo dá até um bom dinheiro. Acredito que hoje deveria dar aí perto de uns 25 mil bruto, alguma coisa assim, né? E para analista legislativo, os valores são bem altos. São bem altos. Putz, eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas dá mais de 40 mil. Dá mais de 40 mil bruto. Assim, é muito Show dinheiro. de bola. Realmente Então, paga muito, galera, né? Passa o dos. objetivo aqui, né, não é bem falar de ALEP, mas foi bom que o Luiz Otávio acabou trazendo essa informação para a gente, porque a minha ideia aqui é mostrar para você que está estudando, você que de repente é pernambucano, quer ficar por aqui, o seu trabalho aqui estudando para o TCE Pernambuco não é necessariamente um tiro só. Né? A bagagem que você está estudando para esse concurso vai valer a pena, e se não der certo, né, nessa trajetória aqui para o TCE, você já vai estar fazendo uma boa bagagem para um outro concurso aí de uma LEP, que também é uma excelente oportunidade para você. Tem o TCE da Paraíba também, que uma hora dessa vai abrir novamente, foi mais ou menos na mesma época lá do TCE Pernambuco, né? Daqui a pouco ele deve estar abrindo aí de novo, aparecendo novamente. Você também vai estar fazendo uma boa bagagem. Mas vamos lá, vamos focar aqui no Luiz Otávio, parar de falar em concurso, vamos saber aí um pouquinho dele. Cara, quando você entrou no TCE Pernambuco, você já foi direto para a inspetoria de bezerros? Você chegou a trabalhar na capital? Você foi para uma outra inspetoria e depois acabou rolando a oportunidade de você ir para bezerros? Como é que foi? Já caiu direto aí na inspetoria de bezerros? Pois é, eu tomei posse na sede, né? Eu trabalhei por 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos na GNN, né? Gerência Metropolitana Norte. Então foi na sede, né? E houve um concurso de remoção, eu acabei me candidatando, né? Para uma vaga, duas vagas, na verdade, que havia em Bezerros. E, bom, fiquei em terceiro lugar, mas um dos colegas que foi contemplado, ele na verdade não queria ir para Bezerros, foi um errinho lá.
E aí eu acabei entrando, né? Mas no caso eu tomei posse na sede, né? E trabalhei aí por 2 anos e meio, na Gerência Metropolitana Norte, né? A vizinha da Sul, né? Onde o senhor Sim, trabalha. onde eu trabalho. Exato. Ah, show de bola. Aí depois rolou um concurso de remoção, você conseguiu ir para Foi. Bezerros, né? Teve essa oportunidade. Show de bola. É bom que deu para você ter um pouquinho a vivência lá da sede, né? E depois foi para o interior. Galera, É. o pessoal está perguntando aí, né, de quais são as possibilidades de lotação, né, do TCE. A gente já comentou isso aqui, mas deixa eu só refrescar a memória do pessoal. O pessoal pode ir para a capital, né? Tem a inspetoria de Surubim, tá? Tem a inspetoria de Bezerros, a inspetoria de Garanhuns, a inspetoria de Palmares, a inspetoria de Arco Verde e a inspetoria de Petrolina, né? São todas essas possibilidades. O pessoal perguntou de Caruaru e Bonito. Não é toda a cidade, não, tá, Gil Santos? Na verdade, é onde a gente tem uma sede no interior. Agora, como o Luiz Otávio vai acabar comentando aqui, né? Um dos benefícios ali de Bezerros é que é uma cidade que fica muito próximo de Caruaru, né? Fica muito próximo ali de Serra Negra, de Gravatá, que são cidades muito aconchegantes, né? O Caruaru tem toda a infraestrutura de uma cidade grande, então você não está meio que morando no interior, fica meia horinha, 20 minutos ali de estrada, você já está em Caruaru, né? Serra Negra, pô, é um aconchego, parece um lugar super friozinho, tal, você pode morar numa casa, num chalezinho muito legal, né? E Gravatá também é uma cidade muito aconchegante. Então, assim, qualidade de vida muito boa, porque você vai estar trabalhando em Bezerros, né? A gente vai comentar aqui sobre um detalhe aqui de remuneração, né? Que já foi comentado, mas você vai receber um pouco mais, né? E você vai ter uma qualidade de vida. Isso não acontece em outras cidades, tá? Eu vou dar um exemplo. Amanhã eu vou estar entrevistando o Gomes, que ele trabalha em Surubim. Surubim foi uma cidade que eu trabalhei logo que eu entrei aqui no TCE, e eu posso dizer que Surubim não tem tanta infraestrutura. Então, realmente, para você que queria morar numa cidade grande, para você que gosta de morar no interior, não, mas para você que é acostumado a morar em cidade grande, você vai sentir um pouco essa vivência lá de Surubim. Para quem vai para quem vai trabalhar em Bezerros, não, porque você pode morar em Caruaru, ali do lado, você está na cidade grande, então é bem tranquilo, né? Mas a gente vai tocar nesse aspecto. Bom, eu queria comentar aqui, né, aproveitando aqui a presença aqui do Luiz, porque muito se fala, né? O pessoal fica me perguntando, porque em outros lugares é assim, né, Luiz? O auditor ele tem determinadas competências, né? E o analista tem outras competências. A maioria dos tribunais de contas é assim. E aí as pessoas me perguntam qual é a diferença no Tribunal de Contas do trabalho do auditor, do trabalho do analista. E isso fica muito na cabeça das pessoas. Eu queria hoje deixar claro aqui com você, né? Se existe alguma diferença, né, nesse trabalho, né? Se você sente assim que, pô, tem coisas que só o auditor faz, tem coisas que só o analista faz. Tem alguma diferença, Luiz? Conta aí pra galera. Absolutamente nenhuma, gente. Realmente, assim, o tribunal, ele hoje tem esses dois cargos, né, da área de controle externo, muito mais como o resultado de uma trajetória, né, do início do tribunal, em que havia esses dois cargos e havia, na origem, talvez até houvesse alguma diferenciação entre as atribuições, o que fazia e tudo mais, né? Mas o modelo hoje de controle externo ele é muito padronizado em cima de atividades que é muito difícil você tentar cindir, você tentar dividir em que, né, um determinado cargo ele vai coordenar as atividades e outro não, né? Então, como resultado disso, a gente tem dois cargos, mas nós temos essencialmente apenas uma atividade que é de controle externo e que é exercida, né, integralmente pelos dois cargos, né? Então a diferença é absolutamente zero. Exatamente. E aí, galera, para deixar claro aí, o analista ele vai nas prefeituras fazer a fiscalização, ele vai fazer relatório de auditoria, ele vai assinar o relatório também, né? Ele vai Isso. despachar lá para o relator, é tudo igual, tá? Para não dizer que não é 100% igual,
A gente sabe que lá no tribunal, para quem vai exercer um cargo de diretor, coisas desse tipo, existem umas certas travas que aí exigem ainda na própria estrutura lá do tribunal que seja auditor de controle externo. Eu acho que tem um negócio aí para quando for lavrar um auto de infração, que é um negócio aí talvez eu acho que é alguma coisa que é só para auditor, mas cá para nós, eu já estou há mais de 3 anos aqui no tribunal, eu nunca fiz esse tal auto de infração, tá? Não é algo que você vai estar fazendo, e 99,9% das pessoas que estão aqui assistindo e que vão passar no concurso não vão chegar a ser diretores lá de uma área. Então, assim, e se for, daqui para lá isso pode até mudar também, então não Isso. vai afetar zero, zero, zero o seu trabalho, né? Quem tem intenção de trabalhar no órgão do tribunal porque quer fazer aquela fiscalização, quer cuidar aquela missão, né, do Tribunal de Contas, né, de cuidar do bem público, vai realizar a sua missão, né, tanto no cargo de auditor quanto no cargo de analista. E cá para nós, viu, galera? Quem está estudando para esse concurso, estuda para os dois, né? Só basta colocar uma estatística ali, né? Quem tiver interesse aí na questão de estudar para o concurso, pode me procurar aqui, ó, nas redes sociais, no prof, né, Hudson Magalhães, @prof Hudson Magalhães, porque eu estou fazendo, juntamente aqui com o pessoal da LS, um pré-edital para você se preparar em alto nível para essa prova. E a diferença aqui do cargo de auditor para o cargo de analista, em relação ao edital passado, foi uma matéria de estatística. Então, você acrescenta isso nos seus estudos, porque você se prepara para as duas. E tem gente, né, que vai se dar bem numa prova de auditor e não vai passar no de analista, como eu, né? Eu não passei nesse concurso de analista, eu fiz as duas, mas lá na hora, porra, não bateu bem para mim aquela prova. Eu entrei no de analista. Já teve gente que só entrou no de analista, não passou no de auditor, e teve gente que passou nos duas, né? Então, assim, não é você que escolhe o concurso, é o concurso que vai escolher você, né? E aí você se prepara para as duas, meu amigo, beleza? E é isso, que nas duas eu tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui no tribunal. Já para poder fazer aqui um ponto, que eu não sei se a galera pegou essa informação numa live que eu fiz aqui com o Bruno, Luiz. Hoje, o analista de controle externo, ele está recebendo o vencimento inicial, tá? De 22.400. Só que quando acrescenta todas as outras coisas que tem verba de campo, auxílio alimentação, auxílio saúde, né? Todas as outras coisinhas aí que tem no tribunal, essa remuneração vai estar batendo 29 a 30. Aí eu estava fazendo as contas aqui com o Luiz, vai estar batendo entre 29 e 30 mil bruto, tá certo? Aí para o analista, e a diferença é que o auditor, como tem um vencimento básico mais alto de entrada, aí ele vai estar nos 33, certo? E quando você trabalha, ou seja, a única diferença entre o analista e o auditor hoje é a remuneração, né? Que tem esse gapzinho de 3 mil a 4 mil reais aí, tá certo? E para quem trabalha nas inspetorias, certo? Tem a gratificação de localização. Hoje, para Bezerros, a gente estava dando uma olhada aqui, tá 4.100 e alguma coisinha, 4.100 para quem trabalha em Bezerros. É como se fosse uma gratificação, tá? Uma indenização para que o servidor permaneça no interior e que ele dê esse suporte para o tribunal nas inspetorias. Então perceba que você morando no interior, né, para muitas pessoas tem esse ponto negativo de, pô, eu queria morar na capital, tal, sei o que, eu vou morar no interior, mas você tem esse incentivo, né, que é 4.600, e quanto mais distante for, né, você ter a Arco Verde, Petrolina, que fica mais distante, ainda sobe mais ainda. Mas hoje a gente está falando aqui de você trabalhando na inspetoria de Bezerros, a gente teria esses 30 mil inicial aí, mais os 4 mil e pouco, seria os 34 mil bruto, né, para quem estivesse entrando, né, hoje na inspetoria de Bezerros e na de Surubim também, né, que é o mesmo valor da GL, que eu vou entrevistar o Gomes amanhã. Então, show de bola, só para dar um panorama geral aí de como é bom trabalhar aí no interior. Só um Vamos falar detalhe, aqui agora. Hã? só, Hudson, só um detalhe. A GL ela tem essa natureza indenizatória, né? Então, Isso. não há desconto de imposto de renda nem de a contribuição para a Previdência, né? Então, Já é tem esse. líquido, né? É líquido, né? Agora conta pra galera aí, Luiz, que a gente estava conversando, né? Eu falei, pô, Bezerros é massa. Inclusive, eu penso, viu, galera?
Aí eu já sou concorrente até de vocês, viu, para o próximo concurso. Se abrir uma vaga lá para Bezerros, e isso vai ser colocado como remoção interna primeiro para os internos, eu talvez tivesse interesse, porque, assim, tem Caruaru ali do lado, tem Serra Negra, né, tem a Gravatá, e, pô, é um lugar muito legal, né, de se morar lá. Aí eu perguntei, Luiz, como é que tá hoje sua rotina? Você mora em Bezerro, você mora em Caruaru, como é que você está fazendo essa gestão? E aí ele me trouxe uma surpresa aí. Conta aí pra galera. Justamente para mostrar, né, que é possível trabalhar em Bezerros nessa logística que você vai fazer. Conta aí pra galera. A primeira coisa é que, assim, Bezerros, ela fica, é uma cidade que fica a 109 quilômetros de Recife. Então, não é longe, né? E isso é pela Estrada boa BR-232, duplicada. estrada boa, exatamente. É a BR-232, então é uma estrada duplicada, que tem uma qualidade bastante razoável. Então, na verdade, assim, é bem possível você morar em Recife, né, e trabalhar em Bezerros. O meu caso, né, eu moro em Recife, né, tenho um ponto de apoio em Serra Negra, no caso, eu acabo ficando em Serra Negra, que é um distrito de Bezerros, né, e aí a minha rotina né, a gente ainda vai falar, mas eu passo 3 dias trabalhando presencialmente em Bezerros, e nesses 3 dias eu fico em Serra Negra, e para quando, assim, enfim, quando eu bato esses 3 dias, eu volto para Recife e passo o resto da semana por aqui. Então, assim, para Bezerros, é possível não só morar em Gravatá, que é conhecida como a Suíça brasileira, desculpa, a Suíça pernambucana, se eu não me engano, ou Caruaru, né? E ainda assim em Recife. Tem colegas que eu não faria isso, mas tem alguns colegas, na verdade, passaram um bom tempo indo e vindo de Recife para Bezerros todo dia. Eu não faria isso, mas é possível e o pessoal passou alguns anos, na verdade, fazendo isso. Então é mais uma alternativa. E Porque como assim, é um falando de regime híbrido, né, basta que o cara durma 2 noites, né? isso, E isso, exato. Por então, exemplo, eu dou preferência aí na segunda-feira e voltar na quarta. Então, passo 2 noites. Eu saio daqui na segunda-feira pela manhã, cedinho, e volto na quarta-feira após o expediente. Então, funciona mais ou menos assim, né? E falando assim, especificamente de Bezerros, eu tenho que falar assim que é uma cidade incrível, assim, eu acho muito legal. É uma cidade simples, pequena, mas as pessoas são muito agradáveis, muito educadas. Isso é uma coisa interessante demais, sabe? É notável isso. É uma cidade realmente que as pessoas são muito educadas, e tem todas essas outras cidades um pouco maiores ali ao redor, né? Realmente, Caruaru fica ali por volta de 20 a 25 quilômetros, e é uma cidade de porte médio para grande, né? Com um comércio bem, bem forte. Então, assim, essa é uma vantagem bem grande, né, de Bezerros, mas, assim, as outras inspetorias, tem uma ou outra ali que é um pouquinho mais complexa, como você falou, né, que Surubim é um pouco mais difícil, mas eu acho que as outras também têm algumas vantagens também, tem coisas boas lá, né. show de bola, show de bola. Então, galera, deu para ver. Olha, e para quem não conhece, né, Pernambuco, quem não conhece essas cidades que a gente está comentando aqui, depois dá um Google aí, bota Serra Negra, né, vê as opções lá de moradia que tem, né, Caruaru, enfim, não precisa nem pesquisar muito, mas tem tudo, né? Os mesmos bares legais que tem aqui em Recife, tem uma versão lá em Caruaru também, né? Tem vários que são assim, restaurantes. Então, assim, é super legal. Gravatar também, depois pesquisem aí, tá? E aí, galera, eu quero agora puxar um pouquinho mais para o dia a dia, né? Falar um pouquinho mais de como é o trabalho lá. Bom, já chegamos aqui a um consenso, né, de que não existe diferença entre auditores e analistas aqui de controle externo, tá certo? Isso. E que o trabalho é basicamente o mesmo aí, tal, do dia a dia. Aí eu quero saber, então, como é a rotina, tá, do trabalho aí do Luiz Otávio aí no interior. Por quê? Tivemos aqui, Luiz, entrevistas com auditor lá que trabalha na área de saúde, né? Tivemos um colega também que ele faz as auditorias da área de TI, né?
Eu já mostrei aqui para a galera que eu sou meio clínico geral, né? Eu trabalho numa gerência que a gente pega de tudo, educação, saúde, o que aparecer de denúncia e tal, a gente vai lidar com isso. E eu queria saber como é na inspetoria. Lá é dividido por área, pega de tudo, né? Como é essa questão das viagens também, porque vocês têm que cuidar, né? Dos municípios que estão ali próximos do local, né, da inspetoria, próximos a Bezerros, que Sim. é para dar esse apoio lá, né? Então conta aí para a galera, né, se é específico, como é que é dividido aí o trabalho. Conta um pouquinho da rotina. Pois é. As inspetorias, elas seriam como eu posso dizer, as irmãs das gerências metropolitanas, né? Como aqui o Hudson trabalha. Na verdade, é uma clínica geral, né? Como você está falando. Então, nós pegamos de tudo. A gente inicialmente, por exemplo, fazia tanto as gerências metropolitanas quanto as inspetorias, nós fazíamos o processo de análise das contas, quando havia, né, esse processo específico de análise de contas, né, das contas prestadas pelos prefeitos e tal. Como essa forma processual ela deixou de existir, então a gente passou a basicamente formalizar auditorias, né, em que a gente pode ter um escopo um pouco mais genérico, por exemplo, dar uma olhada nas despesas das prefeituras ou de uma câmara, de uma determinada entidade, né, e tentar pensar ali algo que possa ser analisado com um pouco mais de detalhe, né? E assim a gente forma o escopo da auditoria, ou então, por exemplo, quando tem um caso de denúncia, né, alguma demanda de algum relator, até de um órgão público, de um órgão de controle, por exemplo, externo, como o Ministério Público, né, podem ser formalizadas auditorias em torno de uma determinada temática, que, como você falou, pode ser saúde, pode ser educação, né, algum tipo de licitação, a execução de algum contrato, né, alguma despesa. Então, são as mais diversas temáticas, né? E aí, tanto as inspetorias, né, quanto as gerências metropolitanas Norte e Sul, elas têm essa característica, né, de serem clínicas gerais ali, né, para quem gosta mais disso. Isso é uma coisa interessante. Quando eu entrei, teve dois colegas, né, que ainda na gerência metropolitana, eles preferiram, por exemplo, migrar para outras gerências que eram mais especializadas, né, por exemplo, previdência, né, poderia, dependendo do caso, alguém ir para uma gerência de saúde, alguma coisa do tipo. Mas então, assim, são inspetorias para quem tem esse perfil, né, quem deseja trabalhar de forma mais geral. E aí, assim, tem essa vantagem de você ter uma assim, a sua rotina vai ser bastante dinâmica, né? Uma hora você está vendo alguma coisa, outra hora você está vendo uma outra temática, né? É um grande Então, tem essa aprendizado, vantagem, né? eu acho bem melhor. Oi? E é um grande aprendizado, porque você Isso, acaba isso, isso. conhecendo de diversas áreas. Uma hora você está fazendo uma fiscalização é, de manutenção de veículos, né? Isso. Aí eu vou lá entender de mecânica de carro, se aquele valor está adequado para um conserto ou não, né? Aí daqui a pouco troca, é livro agora, né? De uma Isso. escola de educação, aí você tem que entender de livro, de gráfica, e aí toda hora muda, né? Então você está em constante aprendizado, né? Verdade, É, verdade. Você me é fez outra trabalhoso, né? pergunta. Porque toda hora você acaba saindo do zero, né? Do Isso. conhecimento ali de uma área, né? Mas é um grande aprendizado. Então, para quem quer realmente desbravar, né? E ganhar uma grande experiência, é uma escola, né? É uma escola. É, As é. inspetorias, né, principalmente. E aí, já até puxar um negócio, eu já tenho essa resposta, eu dou sempre essa resposta, Luiz. Mas no interior eu acho que isso ainda é mais forte. O pessoal fica perguntando se é seguro, né? Porque o pessoal pensa que tem os capangas, né, dos prefeitos que vão correr atrás da gente e tal. Passa um pouquinho aí para. E é uma pergunta que muitas mulheres fazem também, Tem né? Elas uma ficam preocupação. preocupadas e tal, sei lá, viajar e aí tá na estrada e tal. Então fala aí com relação. Você já sofreu algum tipo de pressão assim de alguma prefeitura? Já sentiu algum tipo de receio assim de
algum tipo de atuação nesse sentido quando você fez as fiscalizações. Eu sempre sou muito recebido, nunca senti nada, nenhum problema, né, com relação a isso, né? E nem interferências políticas, é bom que se diga aqui também, tá? Nosso trabalho é super livre, eu nunca ninguém nem falou, olha, fulaninho é de tal partido, ninguém nunca nem soube qual é o partido, nem do prefeito ou da prefeitura que eu estou indo lá. Então, assim, é super isento mesmo, tá? O seu trabalho é técnico, ninguém interfere, graças a Deus, nisso, né? Era uma preocupação que eu tinha antes e é bom que deixe claro. Então, conta aí pra galera se é seguro, se tem essa independência mesmo, fala aí pro pessoal. É. Pois é, a gente tem que partir do seguinte, o interior é muito civilizado, viu, gente? Às vezes a gente tem, né, uma espécie de preconceito, né, de achar que o interior é assim, o assado, tem essas histórias realmente sei lá, violência, alguma coisa do tipo, mas eu particularmente nunca presenciei nada disso, nunca sofri nenhum tipo de ameaça, nunca me senti ameaçado, enfim, agido a nada. Então, assim, nesse aspecto, acho que a gente pode ficar tranquilo, qualquer pessoa pode ficar tranquila, né, porque o trabalho no interior, eu diria que ele é até mais tranquilo do que quando a gente trabalha mais próximo da cidade. Isso é uma coisa que foi observada logo quando eu entrei, inclusive, no tribunal. Eu lembro que meu chefe, ele falou um pouco disso, que, na verdade, à medida que você vai se afastando do Recife, as pessoas elas vão, assim, né, falando a grosso modo, tendo mais medo do Tribunal de Contas, enquanto que em cidades maiores, né, os órgãos, eles às vezes tendem a ser digamos, mais despreocupados. Não é que nos desrespeitem, né? A gente não está falando aqui eu não estou falando mais de violência, mas às vezes eles fazem mais corpo mole e tudo mais. Mas, assim, para o interior, eu nunca tive esse tipo de problema, né? Violência, muito pelo contrário, eles são nos tratam com muita urbanidade, bastante respeito, procuram sempre estar respondendo às demandas, né, de documentação, de informações, esclarecimentos que a gente solicita. E com relação a isso, a gente ouve falar muito pouco, até na história, né? Recentemente, pouquíssimas coisas a gente ouve falar assim, de problemas, né, durante as atividades da gente de controle externo. E aproveitando aí, Luiz, já que você já teve uma vivência tanto numa inspetoria, quer dizer, inspetoria não, numa gerência como a minha, né, que atua em diversas áreas, e aí você estava na sede, né? E hoje você já trabalha aí na inspetoria no interior. Você sente que quando você está no interior, você acaba fazendo mais visitas a campo, você viaja mais para fazer fiscalizações nas prefeituras, ou é tudo igual? Você acha que estando nessas gerências da capital, você acaba fazendo visitas na mesma quantidade? Eu, quando estava em Surubim, eu sentia que tinha uma demanda maior, né? Eram muitos municípios e eu tinha que toda hora estar fazendo uma visita. Mas era tudo pertinho também, né? Então não é aquela Uhum. dificuldade. Na capital, a saída ela é um pouco mais segura, né? Porque às vezes você está com municípios maiores que são próximos das capitais e os trabalhos são mais demorados às vezes. Aí você Isso. acaba ficando em um município mais tempo, né? E aí, quando é menorzinho, os municípios ali do interior e tal, aí você vai, termina um relatório rápido, aí já vai para outro, então você acaba. É uma impressão minha ou faz sentido aí? Eu digo isso porque quem vai entrar, às vezes, quer essa dinâmica e tem gente que prefere não ter essa dinâmica, gosta de ficar mais em um lugar, não tá toda hora viajando, né? Então, como é que funciona Uhum. aí? É, olha, na verdade, assim, o que eu senti de diferença, eu no interior acabo viajando mais, é bem verdade, assim como você. Agora, eu senti que eu acabei viajando menos quando eu trabalhava na gerência, né, ou seja, na sede, muito mais por, digamos assim, uma, uma, uma falta de
oportunidade de viajar mais, assim, mas isso mais vindo da chefia. Ou seja, eu sentia que a chefia, olha, não, a gente não pode viajar, não pode ir mais, sei lá, do que 4 vezes durante o trabalho na inspetoria, desculpa, no município. Eu senti um pouco mais de interferência nisso, né? Mas até hoje, assim, com um pouco mais de experiência profissional, eu acho que é importante a gente levar em consideração o seguinte, que durante os nossos trabalhos nós temos autonomia, né, para decidir, né, quantas vezes nós devemos ir ao município, né, para fazer o trabalho que a gente mesmo propôs. Então, eu acho que essa questão de o quanto viaja e tal, ela está muito atrelada a isso, o quanto você mesmo, como servidor do tribunal, né, no exercício do controle externo, você é, acha que precisa Necessita, de né? ir, né, para efetivar o trabalho que você está fazendo. Né? Então, eu acho que hoje é mais isso, assim, e aí acabo viajando mais, realmente, pelo interior, mas muito mais por isso, assim, porque durante o trabalho eu vejo que é necessário ir mais vezes, assim, acredito, eu particularmente, durante o trabalho, eu acho que é muito proveitoso ir até o município. É assim, Não, com certeza. eu já vi exemplos, sabe, assim, várias coisas. Por exemplo, o último trabalho que eu entreguei, eu o trabalho ele ganhou digamos assim, uma nova etapa a partir de uma visita que eu estava fazendo com um gestor, né, um comentário que ele fez. Então, só a partir de um comentário. E ele não faria esse comentário se eu não tivesse presencialmente lá, Um sabe? ofício, né? Tem coisas que Pois não vêm é, pelo o ofício. ofício ele é muito impessoal e tudo mais, né? É uma comunicação muito mais truncada. Então, essa questão das viagens, eu acho que vai muito, deve depender. Claro que é preciso ter limites, mas é uma coisa que eu acho que vai depender mais da abordagem, de como é que o servidor ele acha que é melhor trabalhar, né? Acho que é por aí. Show de bola, show de bola. Vou pular aqui para um outro assunto, né, que é muito importante, né? As pessoas que estão buscando o tribunal sabem que, pô, de todo o conteúdo que a gente já trouxe aqui, né, quem já está acompanhando a gente já viu que o tribunal se preocupa bastante com o servidor, valoriza o servidor, né, e quer que o servidor se capacite, né, preza muito pela qualificação dos seus servidores. E aí eu queria, né, saber assim que eu já mostrei aqui em vários momentos, né, que o tribunal ele fornece programas de capacitação, né, atualização para os servidores, né, muitos deles acontecem na própria escola de contas online, né, tem vários cursos online que a gente tem aqui, como é o nome? Que você pode fazer AD, né? E muitos são na própria escola de contas, que aí fica do lado da sede, assim, atravessou a rua, né, do Tribunal de Contas aqui em Recife. E o que é que o tribunal, Luiz, faz para quem está no interior consiga participar também dos eventos e cursos que acontecem na capital? Tem algum tipo de incentivo? Olha, paga diária para que vocês venham para a capital, né? Para poder estar aqui, ter os gastos, né? Da pessoa que vai ter que se hospedar aqui para poder participar dos cursos. Como é que funciona isso? Você poderia citar, inclusive, alguns cursos ou capacitações que já foram ofertados aí para você, que você participou, ou então de outros colegas? Sim. Pois é, quando os cursos eles são EAD, né, são online, que a gente chama telepresencial, né, dentro quando saem lá os cursos, eles chamam telepresencial. A gente, né, não precisa estar fisicamente nas dependências do tribunal, e aí a gente pode fazer de casa mesmo, né, quando você tá trabalhando em casa, ou então lá na inspetoria mesmo, né, a gente pode participar desses cursos. Quando os cursos são presenciais, aí o tribunal, assim, sem maiores problemas, né, eles é fornecido tanto a diária, né, quanto as custas com deslocamento ou fornecimento do veículo, né, a depender de como, por exemplo, um curso rápido que você vai passar só uma manhã no tribunal, né, se você optar
por ser levado por um motorista do tribunal, é possível, né? Ou então é pago também PQR, né? Para você se deslocar, você mesmo ir com o seu veículo, né? E se deslocar. Então, assim, nos vários cursos que o tribunal oferta, né, quando eles são presenciais, sempre é disponibilizado para que a gente possa ir, né, se deslocar até a sede e participar, né, presencialmente desses cursos. Bom, de cursos, assim, eu diria que é um curso muito bom, nem sei se, acredito que você deve ter feito, Hudson, o curso de auditoria avançada, né, que esse foi até um curso mais longo, né, dividido em 2 módulos, cada um dos módulos com uma semana de aulas, né, de segunda a sexta, e foi um curso, assim, com um conteúdo bem denso, bem interessante, e foi fornecido, foi ofertado ano passado, eu acho que eu fiz ano passado. Esse ano, por exemplo, esse ano eu fiz mais cursos, eu tô até precisando de terminar meu desenvolver lá, A meta de mas, por exemplo, eu fiz de português, acho que eu fiz um de português, porque eu gosto muito de português, então eu cheguei a fazer um lá de português, teve um também de redação de de linguagem. de textos científicos. Tinha um nome era um pouco diferente, mas era alguma coisa assim, redação de textos científicos. Então, sempre, assim, até a gente falando isso, a gente consegue ver a diversidade de temas, né? Não é aquela coisa só centrada, controle externo, controle externo, controle externo, não é isso, né? E quando tem presencialmente, a gente consegue se deslocar sem nenhum problema. Show de bola. Vamos lá, próximo tópico que eu queria saber, né, diferenças aí entre trabalhar na capital e no interior, é a questão do crescimento na carreira, né? Bom, a gente caiu ali no interior, a gente vai ser o auditor, analista, vai estar lotado ali na inspetoria e acima da gente a gente vai ter o inspetor, né, que é como se fosse o chefe da inspetoria, né? Como a gente está dentro de um setor ali, existe alguma função aqui no meio, Luiz? Existem outras funções gratificadas que giram aqui? Ou além do auditor ou analista, a próxima etapa seria só o inspetor e para crescimento dentro da carreira você teria que realmente estar na sede? Existe alguma coisa aí nesse meio de campo? Ou realmente para o cara que quer se desenvolver, o cara que quer virar chefe, pensa em ser diretor, até ser até presidente do tribunal. Bom, aí seria mais o caso de quem pensa em fazer isso, trabalhar na capital, ou dentro ali da própria inspetoria existe um crescimento nesse aspecto? Uhum. Não, na verdade não. Pelo que eu lembro, assim, para o que a gente chama de área técnica, né, ou seja, área fim, né, os cargos de analista e auditor de controle externo, dentro das inspetorias, você realmente só tem o inspetor. Né? O que há ainda é uma função, mas é para o pessoal da área administrativa, que seria uma espécie de, se eu não me engano, chama até de secretário do inspetor. Mas é basicamente uma função gratificada ali, concedida normalmente para alguém cedido ao tribunal ou algum analista de gestão, né? Gestão. Que fica como assessor ali do inspetor. Tem uma ou duas funções dessa, não me recordo quantas. Mas Olha uma para o pergunta, pessoal da área técnica, não. uma pergunta interessante aqui que surgiu, ó, Hum, para a gente. Olha lá, ó, tá na tela. Há um tempo ou um prazo de permanência, eu acho que ela está perguntando tempo mínimo, né? Ou então é. máximo, né? Para permanência de servidor para ficar nas inspetorias? Não. Na verdade, não. Eu não me recordo assim da pessoa, mas eu acho até que houve pessoas que saíram da sua lotação, não só inspetoria, mas outros setores dentro da sede mesmo, com menos de um ano de tribunal. Tenho quase certeza que há casos Eu sou desse um tipo. caso. Então, Eu sou um caso. hã? Eu sou um caso. Quando eu fui para Então, é Surubim, um eu acho que caso. eu passei lá uns 3 ou 4 meses, aí abriu vaga na sede, e aí eu fui embora para a sede. Mas é aquela coisa, viu? Eu acho que é Luit Melo. É aquela coisa. Precisa abrir uma vaga em outro local e você não pode desfalcar o local onde você está deixando. Então, o fato, eu só consegui sair de Surubim naquele momento
porque abriu uma vaga lá em Recife, tinha um concurso de remoção, o tribunal parou, né, para fazer a dança das cadeiras dele, né? Um momento ali que, pô, quem quer ir para onde? Vamos realocar aqui porque vai ter novas nomeações. E aí eu consegui ir para Recife porque tinha vaga em Recife e em contrapartida, novos nomeados iriam assumir a vaga que eu estava deixando em aberto ali em Surubim. Foi por isso que teve. Então, eu vou ali para Surubim, aí eu abri uma vaga lá em Recife. Você só vai conseguir sair de Surubim para ir para Recife se tiver alguém para entrar no lugar lá de onde você está deixando. Claro, se isso ultrapassar o mínimo, né? Se a inspetoria tiver com bastante gente, aí você sair, não for fazer tanta diferença assim, você vai conseguir sair. Mas se você tiver no mínimo da gerência, você não consegue, porque aí você deixaria desfalcado o quadro ali. Precisaria ter alguém para estar no lugar, beleza? Tem um quadrozinho mínimo aí para a gente poder fazer isso. Realmente, quando o concurso está em vigência e o tribunal está chamando gente, né, a dança das cadeiras é mais intensa, né, mas quando não vão entrar outras pessoas, né, aí já fica mais difícil, depende de, sei lá, alguém que se aposenta num determinado setor, e aí, enfim, é um pouco mais complexo. Olha, o Jailton chegou agora e já quer sentar na janela, ó. O auditor consegue ir para Petrolina quantas? Ó, qualquer inspetoria não tem a ver com tempo de casa. Não é uma graduação que você tem que ter para poder ir para a inspetoria ou ir para Petrolina, não. Você poderia ir assim que você chegasse. Sabe por que, que isso não vai acontecer? Porque Petrolina é um lugar super disputado entre as pessoas que já trabalham aqui dentro. Por quê? Porque ela tem a gratificação de localizar, a maior gratificação de localização, porque é a mais distante de Recife, e ela é uma cidade sensacional para se morar. Então, todo mundo quer Petrolina, porque é uma ótima cidade, com infraestrutura e tudo mais, e tem uma excelente gratificação de localização, que é líquida, né? Como o Luiz mesmo falou. Então, assim, não vai chegar para o novato, né? Porque antes de chegar no novato, se abrir alguma vaga lá, alguém se aposentar lá, isso vai ser distribuído primeiro para quem está dentro, e aí vai ser o povo se estapeando aqui para ver quem é que vai ficar com essa vaga. Né? Então, assim, por isso que eu falo, quem estiver fazendo concurso agora, né? Não pense em Petrolina, até porque se abrir Petrolina, tenha certeza, eu vou escolher antes de chegar para você, tá? E tem muita gente que tem interesse também, tá certo? Com Então, certeza. basicamente brincando, mas é verdade, não, Luiz? Se duvidar, até Luiz pega também essa vaga aí, viu? Pode ser. Bom, vamos falar aqui, Luiz, você já entregou um pouquinho um spoilerzinho, né, aí pra gente, mas vamos comentar como é que tá essa questão de home office, de trabalho híbrido, hoje nas inspetorias, como é que tá funcionando aí? Porque eu já comentei bastante aqui, tem várias pessoas que já estão assistindo a gente em outras lives, mas eu sempre falei de capital, né? Como é que está o home office, como é que está o híbrido na capital? Qual é a diferença disso quando a gente está falando de inspetorias? Até porque, galera, a lógica é o seguinte: já que o cara recebe uma gratificação de localização para que ele more lá no interior, que ele esteja presente lá para ele atuar lá, não faz sentido dar um teletrabalho 100% para o cara e o cara não tá lá, né? Se o cara recebe esse valor para estar tá lá, como é que ele não vai estar tá lá, né? Então, conta para a gente aí qual é o, a restriçãozinha que rola nisso para quem está no interior. Pois é. Ah, o tribunal, ele possibilita que a gente tenha, assim, o chamado trabalho híbrido, né, em que uma parte da nossa carga horária semanal é presencial e a outra é remota, né, só que com, digamos assim, regras um pouco mais pesadas, digamos assim, né, um pouco mais restritas. Então, o que que acontece? Atualmente, a possibilidade que você não tem a possibilidade de você ficar 100% remoto, né? No trabalho híbrido, a regra é a seguinte: você, das 30 horas, né, que nós trabalhamos 30 horas, né, que são 6 horas por dia, das 30 horas semanais, nós precisamos cumprir 18 horas presenciais, né, na inspetoria, que devem ser divididas em pelo menos 3 dias, ou seja, você não pode fazer 9 horas e 9 horas, né? Eles não, você precisa de comparecer à inspetoria
3 vezes na semana, presencialmente, né? E você também, por exemplo, não pode fazer 9 horas mais 8 horas e no terceiro dia só trabalhar 1 hora. Não. O mínimo para ser considerado que você está presencialmente na inspetoria é que você trabalhe 4 horas. Então, você tem ali, normalmente, né, a depender da chefia, você vai ter uma certa flexibilidade para decidir quando você vai, né, quando você vai estar na inspetoria e por quanto tempo, qual é o seu horário de chegada, qual é o horário que você sai, mas para cumprir essas 18 horas, né, deve ser dessa forma. Só vai contar que você foi lá se você trabalhar pelo menos 4 horas, e o somatório tem que dar 18, tá? Então é mais ou menos assim. Show de bola, completão, viu? Galera, ó, pra galera que tá perguntando de concurso, como é que faz, eu quero me preparar para esse concurso, eu vou deixar aqui, ó, cadê? Eita, ficou grande demais, eu não vou deixar aqui não. Ó, ficou muito grande esse negócio aqui, rapaz, como é que eu boto esse negócio para ficar menor? Não vou conseguir não, ó, eu acho que eu vou deixar quieto mesmo. Ó, quem quiser informações sobre o próximo concurso, como se preparar, tirar qualquer dúvida, vem aqui, ó, no @prof. Hudson Magalhães, me procura lá no Instagram, eu vou explicar para vocês como é o nosso prédio e tal, como é que a gente está montando tudo. A LS é a maior consultoria de estudo para concurso público hoje, né, do país. Passei um videozinho aí, vocês viram a surra, né, de nomeações. Hoje eu passo lá no corredor, um terço das pessoas que eu encontro lá são ex-alunos LS, né? Luiz Otávio é um caso à parte, o cara é fora da curva, né? Estudou sozinho aí, meteu bronca e passou, né? Mas muitos aprovados lá que trabalham com a gente. Então, não deixe, né, essa oportunidade passar, porque não tem esse tempo todo, e aí você não pode cometer erros, né? Porque se já tem pouco tempo, você ainda faz um bocado de besteira, estuda de maneira errada, pega o material errado, vai estudar de uma maneira ineficiente, né? Aí a oportunidade passa e você perdeu o tempo fazendo coisas da maneira errada. Tenho certeza que o Luiz fez várias coisas erradas, eu também fiz um bocado, né? E a gente depois, um pouco mais na frente, amadureceu. E a gente fala, pô, se alguém tivesse me falado isso antes, né, eu teria economizado tempo, teria economizado dinheiro. Pois é. A consultoria serve para isso, para já te dar tudo de mão beijada, mastigado, né, com o caminho das pedras, beleza? Bom, queria agora, mudando o assunto aqui agora também, mas ainda falando da inspetoria, saber se o Luiz pensa, aconteceu a mesma coisa lá em Bezerros. Quando eu caí em Surubim, era uma cidade pequena, tal, o inspetor, eu estava hospedado no hotel, né? Eu não cheguei a alugar apartamento, nem deu tempo. Eu estava hospedado no hotel. A casa do inspetor era 2 ruas de onde eu estava. A galera morava ali do lado também. E aí todo mundo estava tão junto que, pô, depois dos trabalhos, a galera, pô, vamos jantar em tal lugar. Aí era só todo mundo andar 2 ruas e a gente já estava se encontrando. Então você está muito próximo, né, de todo mundo do seu trabalho, pessoas que estão vindo de outros lugares também, que não tem família, não tem pessoas ali, tá todo mundo sem com quem sair, então você vai sair com a galera do trabalho mesmo. E aí era todo mundo muito próximo, todo dia a galera estava se encontrando, almoçando junto, jantando junto ali nos lugares, e era muito legal essa proximidade, né, das pessoas. Na capital, você já vê isso, não acontece. Porque eu moro num bairro, o meu chefe mora lá do outro lado da cidade, cada um tem sua vida, muitas pessoas já estão com suas famílias formadas ali, e aí é uma coisa que acontece, um happy hour é ali, outro aqui, aí a galera se encontra, mas é uma coisa mais distante. Acontece esse clima também legal em Bezerros, você sente que é uma coisa que é mais acolhedor quando você está no interior, se encontra mais. Como é esse clima de trabalho em Bezerros? É mais ou menos nesse sentido também? Conta um pouquinho para a gente. Rapaz, assim, a grande diferencial do quando você está no trabalho mesmo, né, em interior, é isso, assim, essa proximidade, é uma coisa diferente, né, até difícil de a gente dar nome a isso, mas, assim, tem uma coisa parecida com família, né, é algo muito, muito parecido com isso, assim, a gente é muito próximo e tudo mais. Eu diria que
assim, em relação à diferença para o que você viveu em Surubim, o que acontece é o seguinte, é porque como Bezerros é uma cidade, uma inspetoria, na verdade, em que não tem uma rotatividade muito grande de servidores, porque o pessoal vai lá, fica, né, e vai ficando até se aposentar. Então, diferentemente de Surubim, que tinha muita gente nova, que tinha acabado de chegar e tudo mais, e né, não tinha com quem sair e tal, lá as pessoas, a grande maioria tem lá suas famílias e tudo mais, né? De novatos desse concurso em Bezerros, só tem 3 pessoas, eu e mais 2. Então, é um clima muito acolhedor, certo? Mas de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, é no dia a dia mesmo, certo? Porque, então, provavelmente em Surubim também é assim, né? No dia a dia, as pessoas são muito legais, enfim, fica um clima muito bom, né, de trabalho realmente diferente da sede. E o que rola, assim, dessas coisas é quando a gente marca, né? A chefia de Bezerros, eu sou suspeito para falar, que eu gosto muito do meu chefe, mas, assim, a gente sempre procura promover algumas coisas, né? Ao longo do ano, a gente tem alguns encontros, e aí é um clima de coleguismo com amizade mesmo, né? Que vai se formando, e nesse Paulo lá, ponto, né? assim, é diferente. Hã? É Paulo? Paulo Paulada, pô. É o Paulo cara, Paulo Paulada. Paulada. Beijo, Paulo Paulada é o cara. É meu colega de mestrado, ele, meu colega de mestrado. Tá fazendo mestrado comigo, Rapaz, agora eu inclusive, lembrei, ele galera, falou. já alinhando aqui, né, que a gente está falando de cursos, né, de É, capacitação. Hoje eu faço um mestrado em contabilidade pública e administração pública, né, metade financiado pelo Tribunal de Contas e metade financiado por mim. Né? Então, você vê que o Tribunal de Contas entra em contrapartida para que eu faça meu mestrado. Aí o inspetor lá de Bezerros, né, que é o chefe de Luiz, é meu colega lá, né? Tem alguns outros servidores que também estão fazendo, tem doutorado também, tá certo? Então, assim, sempre está incentivando a gente a se capacitar. Né? É um mestrado em company, né? Ou seja, foi feito em função das nossas necessidades, em convênio lá com a universidade, então show de bola. Então tá tudo alinhado aí, ainda bem que o clima de trabalho lá foi tão bom quanto eu também me senti em casa, né, nesse período em que eu passei lá em Surubim. Galera, olha, agora é o momento bola de cristal. Eu sempre faço esse momento aqui no finalzinho, né? A gente já está chegando aqui em 1 hora de live, e aí eu gosto de fazer esse momento bola de cristal aqui. Como é que funciona, Luiz? A hum, gente sabe, né, que essa demanda por um novo concurso do Tribunal de Contas se deve por conta das aposentadorias. Né? Hoje, se você olhar lá, galera, se for olhar lá no portal do Transparência, não tem muito cargo vago hoje no tribunal, não. Então, não é por conta desses cargos vagos que o tribunal está pensando em fazer concurso, não. Não teria porquê, em cima daquela quantidadezinha ali. É porque houve existem muitas pessoas que estão próximas de se aposentar e eles estavam solicitando, né, um benefício que eles tinham direito e tal, e estava só aguardando isso antes para poder pedir a aposentadoria. E agora falou, não, beleza, tá com direito mesmo e tal, então quem se aposentar vai receber o tal benefício, né, que era lá antigo. O que é que acontece? A partir de agora, todo mundo que estava só esperando isso para se aposentar vai começar a sair do tribunal. Então a gente vai ter uma derrama aí de aposentadorias. Preocupado com isso, o Tribunal de Contas resolveu já começar a organizar, né, verificar qual é o tamanho dessa saída de servidores, quantos cargos eu vou precisar para esse novo concurso. Por isso que está nesse estudo, né? Aí, o momento bola de cristal é Luiz Otávio está lá na inspetoria de Bezerros. Ele conhece aí a galera dos analistas, né? Ele está em grupo, né, com o pessoal dos analistas, né? O pessoal tem sindicato, associação, tá toda hora conversando sobre isso. Luiz, na sua bola de cristal, você acredita que deve ter muito cargo de analista no nosso próximo concurso de 2025? Você visualiza aí que deve estar saindo muita gente de analista de controle externo aposentado,
para que libere essas vagas aí para esse novo concurso. Você está acompanhando esses movimentos, até na própria inspetoria de Bezerros, pela idade lá do pessoal, que você sabe, às vezes sabe que a galera ali tá para se aposentar, já comentou alguma coisa. Como é que você visualiza? Dá uma bola de cristal aí para a galera. Só, obviamente, chute, né, cara? Chute. Chute, né? Tem que ser chute. Olha, bom, na inspetoria, não. Na inspetoria, não. Tem talvez um colega, mas ele é auditor. Parece que ele tem vontade de se aposentar, mas ele ainda vai demorar algum tempo. Não muito, mas vai demorar algum tempo. Agora, em relação ao tribunal, né, como um todo, olha, eu acho que vai ter um número bem razoável. Eu, na verdade, até falando com alguns conhecidos, desde o ano passado, eu visualizei que iria haver esse concurso, sabe? Eu já tinha falado isso, eu disse, olha, o pessoal que entrou na década de 90, né, ali entre 92 e 95, 96, é um contingente muito grande de gente, né, de servidores, tanto analistas quanto auditores, e esse pessoal está fazendo ali, né, em torno de 30 e poucos anos, né, adquirindo assim, a partir dos De 30 casa, de anos, casa. de casa, exatamente, adquirindo mais um direito à licença premium, né, e aí, assim, facilita demais, né, esse pessoal já tem tempo e tem aí essa licença premium como uma espécie de incentivo, né, para sair. Então, eu acredito que os analistas vai haver um bom número de analistas se aposentando aí nos próximos anos, né? Os números ainda não são tão grandes, mas o próprio fato de o tribunal ter lançado, designado uma comissão, né, de concurso já mostra, né, que são esperados números relevantes aí de aposentadoria. Show de bola. Show de bola. E aí, viu, Luiz? Eu já vou fazer um mexanzinho aqui, né? Já vou fazer um mexan pra galera, ó, que quiser entrar hoje, tá? Para começar a se preparar para esse concurso. Ontem a LS fez um lançamento da Black Friday, tá? Nosso plano, que a mensalidade aqui é 395, certo? Caso você venha a fazer um plano anual, que é um plano fidelidade aqui na LS, certo? Você recebe 25% de desconto para você estar com a gente durante um ano e esse valor vai cair para R$ 296 reais. Esse valor nunca esteve tão barato aqui na LS, de verdade, tá? Já foi ali dos 306, alguma coisa assim, outras Black Fridays, mas 396 nunca foi dessa forma. Então, para quem tiver interesse em aproveitar, esse valor vai estar na Black Friday até dia 18 do 11. Então dá tempo de você pensar, dá tempo de você vir falar comigo, explicar certinho como é que funciona aqui a consultoria, como é esse pegar na mão, né, e fazer o caminho das pedras aí para você. Mas não deixem de aproveitar essa oportunidade. Beleza, galera? E aí falando aqui agora da questão do planejamento, né? A gente hoje está trabalhando com estratégia concursos, tá? A gente está montando o planejamento aqui com a estratégia. Se você já tiver bagagem aí, a gente vai fazer revisões e questões através do Tec Concurso, e aí a gente vai monitorando. Se você tem um outro concurso que quer conciliar, a gente vai ajustar tudo aqui para você, beleza? Eu não vou tomar mais o tempo aqui do Luiz, ele fez esse favorzão aí de dedicar esse tempo aqui para a gente explicar tudo, né, de como é que funciona a vida no interior, as fiscalizações. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, galera, deixa um like aí na live. É super importante aqui para a gente, até para ter esse feedback, né, de que vocês gostaram realmente do conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. E a gente vai ficando por aqui, mas óbvio que eu não vou encerrar essa live, né? Quem vai encerrar aqui hoje é o Luiz, ele que vai dar essa palavra final aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ah, só um aqui, ó. Jailton perguntou: ó, se tiver vaga para o interior, os primeiros colocados têm preferência? Sempre é assim, tá, Jailton? Primeiro, os primeiros colocados eles vão escolhendo as vagas que tem. Então, tem vaga em Recife, tem vaga em Garanhuns, tem vaga não sei o quê. Aí vai perguntar para o primeiro, né? Você quer qual?
Aí o cara fala, não, eu quero ir para Garanhuns. Então pronto, a Garanhuns é dele. Aí agora, segundo lugar, só sobrou essas aqui, você quer qual? E aí vai fazendo isso aí, né? Quem passar em uma colocação melhor acaba tendo essa preferência. Beleza? Bom, vamos lá, né, Luiz? Então, gostaria que você finalizasse, tá, essa live hoje, dando um recado para a galera, né? Para que essa galera se permaneça motivada, né? Que estude para valer, né? Porque vale a pena, né? Esse sacrifício. Tem muitas pessoas que não conseguem compreender que esse um ano, talvez aí de dedicação, menos até de um ano, né? Para esse concurso, que a gente vai precisar sacrificar nosso lazer, nosso final de semana, momento com a família, né? Tem gente que, pô, vai passar Réveillon, vai passar Natal, É, vai passar Carnaval, São João, talvez, né? Já que a gente está falando de segundo semestre, talvez. Então, olha quanta coisa você vai precisar realmente cortar. Vai precisar cortar porque você vai precisar entregar isso em hora de estudo. Se você quer esse benefício todo que a gente está falando aqui para vocês. Olha quanta coisa boa a gente falou, né? Mas isso não vem de graça, galera. Eu tive que cortar na carne, Luiz também. Então, conta aí para a galera, Luiz, essa motivação, se vale a pena e se hoje você faria tudo de novo. Luiz falou aqui, ó, que antes ele já tinha uns 3 anos estudando, depois ele resolveu estudar para Tribunal de Contas, já era macaco velho de concurso, e eu tenho certeza, né, que ele faria tudo de novo. A minha trajetória foi cheia de tropeços, eu faria tudo de novo, né? Então, conta aí e finaliza essa live aí. E muito obrigado, cara, por esse tempo aí que você doou pra gente. eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando isso. Olha, bom, concurso público no Brasil, né, a gente sabe que é um país que é desafiador, né, um país que tem uma economia complicada, e concurso público é uma das formas mais seguras de a gente transformar a nossa vida, gente. Sim, eu venho de uma família de classe média baixa, né, mas assim, tive um estímulo grande, a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre me puxou muito, me estimulou muito a estudar, certo? E, assim, o concurso público, ele foi o meio, né, que eu encontrei de transformar minha vida, certo? Então, assim, eu vejo isso como algo muito sério, algo muito importante, mas, assim, por ser algo tão bom, né, se fosse fácil, tava todo mundo aí, tá? Todo mundo era servidor público. Então, infelizmente, não dá para todo mundo. Assim, é muito desafiador. Na verdade, não é que não dá para todo mundo, mas é muito desafiador, né? Então, assim, é preciso abrir mão de muita coisa para conseguir, né? E por conta disso, né, é tão importante assim ter uma certa organização, procurar estudar de uma maneira, né, que seja eficiente, né, e ter uma mentalidade assim de sucesso, sabe, de procurar aprender as coisas, de procurar fazer as coisas da melhor forma possível, tá? Porque esse desafio é muito grande, a gente só consegue com esses ajustes, né? E com o tempo, né? Ter paciência, né? Saber que assim realmente tem que abrir mão de bastante coisa, né? Pelo menos por um tempo, mas é entender que isso é por um tempo, né? Enquanto que as vantagens do concurso elas se prolongam, elas são muito mais longas, e eu com certeza faria tudo de novo, sabe? Então, assim, força, né? Força e, bom, o sucesso está aí, tá? Espero que todos vocês tenham bastante sucesso nessa empreitada.
Eu tô no mudo, né? Tô no mudo, agora que eu percebi. Falaram que eu tava sem som. Bom, galera, eu só tava falando aqui que amanhã eu vou estar aqui de volta, tá? Com o Gomes, lá de Surubim. Ele também é analista de controle externo. E aí eu quero convidar vocês, né, para conhecer, né, essa nova inspetoria, que tem suas particularidades, né? Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. E aí o Gomes vai explicar tudo aí pra gente tirar essa dúvida, né? Afinal de contas, Surubim não tem essa infraestrutura toda como outras cidades, não é tão desejada como, por exemplo, uma Petrolina, né? E muito provavelmente pode ser uma das cidades que quem vai estar entrando vai ter possibilidade de lotação lá no interior. Então é muito importante que vocês participem, né? Para conhecer e desmistificar, tá? Porque muita gente vai com medo, como eu fui com medo quando eu fui lotado para Surubim, e depois eu descobri que era muito massa. Né? Então é bom para vocês irem com esse coração aberto também, porque provavelmente vai estar entre uma das cidades disponíveis quando a gente tiver as novas nomeações. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Valeu, muito obrigado. Deixem seu like aí na live. Valeu, Luiz. Uma boa noite, pessoal, e até Valeu, amanhã. até.